Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade, o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente aqui. Compartilha com um amigo, com uma amiga que ainda não conhece os podcasts do Centro Sabiá. Pois é, podcasts, porque toda semana aqui no nosso perfil do Spotify você acompanha Cantos do Sabiá e o programa Comida de Verdade. Pois é, 2 podcasts especiais para falar de agroecologia, sustentabilidade, agricultura urbana e familiar. Tá vendo quanta coisa? Então aproveita, segue a gente aí e ajuda a gente a chegar aos 800 seguidores. E o Cantos do Sabiá dessa semana vem falar de uma data essencial para o debate da saúde pública, acesso à saúde e principalmente da saúde da mulher. É por isso que o Centro Sabiá fala do dia 28 de maio, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Mas antes, bora ouvir um recado aqui da coordenação do Centro Sabiá, que tem um convite para você nesse ano que o Centro Sabiá completa 30 anos. Olá, eu sou Maria Cristina, sou coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos e para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas, transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Dia 28 de maio, o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Essa data serve para trazer atenção aos diversos problemas de saúde comuns na vida das mulheres, como câncer de mama, endometriose, câncer no colo do útero, fibromialgia, mas também para falar de humanização no tratamento médico às mulheres. Saúde também vai bem além dos hospitais, das doenças visíveis, é sobre qualidade de vida. Então, qual é o papel da agroecologia na saúde da mulher? É sobre isso e muito mais que conversamos hoje com Helena Tenderini. Helena é parteira, poetisa, pesquisadora e antropóloga. Helena é educadora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, Helena, hoje a gente vem falar de saúde da mulher. Pensando nessa data, o que é esse dia pela saúde da mulher? Qual a importância dessa data 28 de maio, Helena? Obrigada, João Lucas. Eu que agradeço o convite do Centro Sabiá para estar aqui falando um pouquinho da minha experiência em relação à saúde da mulher. E pensando nessa data, nesse dia de luta pela saúde da mulher, eu entendo que é um dos tantos dias de nossas lutas, né? É um dia de olhar e focar mais precisamente nas questões relacionadas à saúde da mulher, que são muitas, que são variadas e que são amplas, mas que fazem parte do que a gente é integralmente, né? Desse cuidado que é necessário da gente se olhar enquanto mulher. Então, essa data tem uma importância dentro da nossa luta
mas ela é uma data que a gente precisa pensar como mais uma data de nossos dias de luta. Quando a gente pensa em saúde, hoje a gente pensa em pandemia, doenças do coração, da Covid. Mas, Helena, tem relação pensar em saúde e coisas da natureza? Como é que funciona essa relação? Olha, com certeza essa relação entre a saúde e as coisas da natureza, ela existe de uma forma muito íntima, né? É muito conectado como a gente se relaciona com a natureza de forma mais ampla, né? A gente se entendendo, eu entendo assim, que nós somos parte da natureza, né? Nós somos natureza, apesar de todo o afastamento que o modo de vida capitalista, o colonialismo, né, trouxe para os povos mais antigos que não eram desconectados da natureza, né? Apesar de tudo isso, ainda existe essa compreensão de que as coisas da natureza elas estão totalmente relacionadas ao que a gente fala, ao que a gente considera como saúde, né? E iniciando pela alimentação, eu acredito que um dos grandes aspectos da nossa manutenção de uma boa saúde está relacionada à alimentação, e a alimentação, obviamente, está relacionada diretamente às coisas da natureza. Então, né, a gente se alimentar de alimentos, de frutas, verduras, legumes, folhas que não tem veneno, por exemplo, né, de animais para quem come carne, né, que não estão cheios de química, de hormônio, muito relacionado a como a gente vai viver, a qualidade de vida que a gente vai ter ou não, né? Então, está totalmente relacionado, fora o fato da estrutura das grandes cidades que afasta cada vez mais o ser humano da natureza. Então, né, estar mais próximo de um ambiente que tem árvore, né, que tem terra, que tem sombra natural, não sombra artificial, né, que tem menos concreto, também está relacionada a manter a saúde, né, a ter uma boa saúde. E as coisas da natureza estão aí, né, pulsando, presentes, né? Ambientes onde o sol possa entrar, onde a gente tenha água de qualidade, tudo isso está relacionado à manutenção da nossa natureza, à manutenção da nossa saúde. Aqui no Cantos do Sabiá, a gente vive falando da agroecologia. E falar de agroecologia em muito, falar também de ancestralidade, do natural, da natureza, essa forma de viver lado a lado com a natureza. Helena, como você define a agroecologia e qual a importância dessa agroecologia para a saúde da mulher? Acho que quando a gente pensa em agroecologia, a gente precisa entender que a agroecologia é um conceito, né? É uma forma de organizar e definir as coisas que se baseia em algo que é anterior, né? Que é antigo. Então, a forma de ver o mundo, de ver a conexão e a ligação entre os sistemas das ervas, das plantas, dos vegetais, né, dos animais, o ciclo da terra, o ciclo da água, tudo isso é uma visão de olhar para o mundo e de olhar para a organização, né, das coisas que é ancestral. Então, é dos povos tradicionais, dos povos antigos, né? Essa forma de lidar e de observar e de cuidar e de tratar da terra e de se relacionar
com a terra, aqui no Brasil, ela vem basicamente dos povos indígenas e dos povos africanos que foram trazidos para cá. Então, quando a gente fala de agroecologia, acho que é muito importante a gente pensar nesse aspecto. E aí, quando eu olho, né, especificamente para a agroecologia e a saúde da mulher, observo isso, né? Então, esse cuidado que a gente aprendeu em casa muitas vezes, né? Com a mãe, com a avó, com os avós, né? Os homens também, né? Com esse conhecimento relacionado às ervas, às raizeiras, raizeiros, os herveiros de forma geral. Esse cuidado com a saúde da mulher, né? Através das ervas que eles sempre tiveram em casa, que elas sempre tiveram em casa. Hoje a agroecologia trata disso, né? E olha para isso. Mas é algo que é anterior, né? Então, a agroecologia, digamos, ela se baseia, ela organiza esse olhar, né, desse saber que é ancestral. Então, quando eu penso assim, isso não está no passado, né? Quando eu penso que os quintais está no passado, de certa forma, porque, né, se perdeu um pouco, principalmente nas grandes cidades, e quando os quintais eles vão sendo tomados por concreto, por cimento, meio que isso vai se perdendo. Mas ainda muita gente, né, em muitas comunidades preservam ainda esse conhecimento e às vezes até em jarro, né, quando não tem muita terra no chão para plantar. As plantas são cultivadas em jarros também. Então, assim, olhando para os quintais, né, das avós, dos avós, especialmente das pessoas mais velhas, a gente vê essas plantas que cuidam da saúde da mulher, cuidam da saúde das pessoas de forma geral, né, mas você, né, está abordando aqui, a gente está abordando aqui a saúde da mulher de forma específica. Então, assim, sempre tem uma aroeira no quintal para fazer um banho de assento com a casca, né? Um algodão para cuidar também, né? Das partes que são relacionadas à reprodução feminina. Um chá de pitanga, né? Um pé de pitanga para fazer um chá com a folha. Quando tem um desarranjo, às vezes, especialmente quando a mulher está menstruada, o intestino ele fica mais ativo, né? Porque é muito perto dos ovários, dessa região da reprodução feminina, então, do útero. Então, muitas vezes tomar um chá para acalmar, para ajudar. Então é isso, esse olhar, né, que a agroecologia tem dessa relação com o cuidado especificamente da saúde da mulher é muito presente no cotidiano, né, das comunidades. Helena, é claro que pensar em acesso à saúde ainda é um desafio em nosso país, especialmente quando pensamos em desigualdades, o tratamento que exclui e, claro, a falta de acesso para tanta gente. Helena, o acesso à saúde também é um desafio para as mulheres? O que significa ter acesso à saúde? Eu acho que é importante a gente pensar esse tema da seguinte forma. A gente tem o acesso à saúde pública pelo SUS, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, que ele tem uma estrutura excelente, é uma das mais avançadas do mundo, né? O trabalho da saúde da família nas comunidades, né? O trabalho dos agentes comunitários de saúde, ele é muito importante e é muito
bem pensado, porque é uma forma que chega às comunidades. Agora, isso é como foi pensado, como foi idealizado e como funciona de certa forma, mas não funciona o ideal, né? Não é o ideal. Porque existe um subfinanciamento do SUS. Não é de agora, né? É estrutural isso. O SUS, ele foi criado, o Sistema Único de Saúde foi criado junto com a Constituição. E desde que foi criado, sempre houveram muitos desafios para que o SUS tivesse um financiamento que é o ideal. Nunca teve. Nunca teve. É um desafio, é uma luta de décadas, né? Então, quando a gente pensa na estrutura do nosso Sistema Único de Saúde, que é universal, né? Que cuida de todas as pessoas, independente de tudo, independente de ter ou não plano de saúde, né? O SUS, ele é para todos e todas, mas tem esse grande desafio. Então, se não tem recurso suficiente, sempre vai faltar, né? Sempre vai faltar profissionais, vai faltar medicação, vai faltar estrutura, vai faltar insumos, vai faltar tudo. E é isso que acontece. Então, muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas comentarem que isso é uma coisa muito comum, que está esperando um exame que foi marcado há 3 meses atrás, 4 meses atrás. Por isso, porque falta uma estrutura adequada para atender a população de forma decente, né? Então, isso é estrutural. Aí, quando a gente pensa, além do SUS, né? Então, a gente pensa na saúde, no acesso à saúde das pessoas de forma geral, é muito desigual, né? Então, os sistemas, o sistema público de saúde, o SUS, ele é muito diferente do privado, né? E cada vez mais há uma pressão para que o SUS ele vá piorando, né? Então, existe uma luta muito grande, né, dos movimentos sociais, da educação popular em saúde, né, dos agentes comunitários, dos educadores e educadoras populares em saúde, para que o SUS ele seja melhor financiado, para que os profissionais sejam pagos de forma decente, digna, mas também para que o conhecimento tradicional ele seja cada vez mais considerado nos cuidados de saúde de forma geral. Então, hoje também existem muitos profissionais que já trabalham com esse olhar mais amplo, esse olhar ligado às práticas integrativas, né? Já as práticas integrativas de saúde, elas já são reconhecidas pelo Estado, né, como práticas eficientes, né, que funcionam e que podem não só cuidar, mas evitar que diversos problemas de saúde, diversas doenças piorem ou cheguem a se desenvolver até. Então, a gente tem todo o saber que é relacionado às plantas, né, aos remédios fabricados com ervas medicinais, os fitoelaborados, os lambedores, né, o que a gente chama de tintura, de plantas, né, os cuidados que vêm pelas mãos, né, que eu chamo de saberes das mãos, que são relacionados ao toque,
a reza, a benzedura, ao benzimento, que são relacionados a fazer remédios com as mãos, né, a partir do que as avós, os avós ensinaram. Tudo isso são elementos de uma saúde que hoje está sendo considerado, sabe? Então, quando o próprio reiki, a massagem, os conhecimentos ligados a outras medicinas, né, antigas e tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a auriculoacupuntura, que está se difundindo muito hoje entre as comunidades. Todos os aspectos relacionados também à medicina tradicional indiana, né, a Ayurveda, que está relacionada tanto à alimentação como às ervas medicinais, né, e ao toque, né, a massagem, a terapia através das massagens. E as massagens que a gente aprendeu a fazer com nossas mais velhas também, né? Então, são muitos saberes, sabe? São muitas possibilidades de cuidar da saúde, aliando esse conhecimento que vem da medicina ocidental ao conhecimento que vem todas essas medicinas antigas, né, tradicionais, esses saberes que são ligados mais à ancestralidade, né, ao que já estava aqui, né, nos povos indígenas daqui e ao que foi trazido também pelos povos africanos, os conhecimentos relacionados a toda, eu não gosto nem de chamar de religião, mas assim, a toda espiritualidade, né, desses povos também. Então, são saberes que eles podem dialogar. E muitos profissionais hoje fazem isso, né? E tem várias experiências bem positivas, assim, em postos de saúde, da família, em comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, né, que estão mais no interior, mas também que estão nas cidades grandes. A própria meditação, né, a oração. E eu não estou falando, né, mais uma vez é importante dizer que eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, de olhar para o mundo de uma forma que se perceba que não existe só o que está aqui, né, mas que está tudo muito relacionado, né, como eu falei no início, assim, o ser humano ele é integral, ele está relacionado, ele faz parte da natureza, né, e está relacionado a essa integralidade. E quando a gente percebe que somos parte, tudo fica mais fácil de lidar. Então, o próprio olhar, né, para o que é saúde, o que é doença, o que é cura, o que é cuidado, acho que também passa por esse aspecto. Além do acesso, a gente precisa falar da humanização da saúde, que considera tanto a saúde física quanto mental e emocional. Helena, o que seria essa humanização da saúde da mulher? Humanização é um termo bem interessante da gente pensar, sabe? Porque vários aspectos na vida social do ser humano foram retirados dessa humanização. Então, quando a gente fala humanização, a gente está falando de voltar a olhar para o ser humano como ser humano que é integral, que faz parte de algo que é maior. Então, humanização é exatamente a palavra, o conceito, a forma de olhar, de ver o ser humano
nesse lugar de que ele foi, muitas vezes, ele foi retirado dessa humanização, foi desumanizado, né? E falar, né, dessa reumanização, digamos assim, é importante para pensar nisso. Assim, nós fomos crescendo como seres humanos, como humanidade, não é nem como seres humanos, né? Como humanidade, fomos, ao longo do tempo, a humanidade ela foi naturalizando coisas que não são positivas, né? Na relação entre os próprios humanos, dos humanos com os animais, dos humanos com as plantas e de forma geral, né? Com tudo isso. Então, por exemplo, né? Eu vou falar aqui de um aspecto dessa humanização e especialmente da humanização relacionada à mulher. A gente pensa no parto, né? No acompanhamento das mulheres grávidas, do nascimento, né? Do parto, do nascimento e do puerpério, desse momento posterior ao nascimento. Foi muito desumanizado, né? Houve um processo de desumanização desse momento. Então, especialmente no Ocidente, a mulher foi tirada desse lugar de cuidar da outra mulher, né? Então, na Idade Média europeia, as mulheres cuidavam de outras mulheres, né? Tinha parteira, tinha todos os profissionais que estavam ali ligados a esse cuidado, que eram em sua grandíssima maioria mulheres, né? Cuidando de outras mulheres, porque é um momento em que quem já passou pode ajudar muito, né? E muito mais. E foi quando chegou o lugar, o papel, e foi dada a autoridade ao homem médico, né? Então, isso aí é um marco, né? Dessa desumanização, desse momento, que é um momento que deveria ser natural, o momento do nascimento. E aí o que é que acontece? Se muda a posição do parto, né? Se antes as mulheres pariam de cócoras ou na posição que ela achasse mais confortável, né? Que ela tinha essa liberdade de ficar do jeito que ela quisesse para parir, ela foi retirada desse lugar, né? Foi colocada deitada para facilitar o olhar do médico que estava acompanhando. E isso já é um aspecto dessa desumanização, porque quanto mais a mulher fica parada numa posição que não é favorável, né, que não tem a gravidade a favor, muitas mulheres eram seguradas pelos braços. São vários elementos que vai mostrando como esse momento ele foi desumanizado. Então, primeiro retira outras mulheres que estão ali ajudando a cuidar, coloca um homem, né, num ambiente que era extremamente feminino, com a presença de muitas mulheres que sabiam fazer muitas coisas, porque já tinham passado, né, por esse momento e estar com outras mulheres vivendo algo que já foi vivido é muito importante, faz muita diferença. E depois, né, o homem foi colocado nesse ambiente, a mulher foi deitada numa cama
é colocada numa posição que não é a favorável, né? Ela foi destituída da sua liberdade. Então, a gente olha para esse momento do parto, do nascimento, e a gente vê como a gente usa a palavra desumanização, mas assim, na verdade, como a mulher foi vítima de muitas violências. E hoje se fala disso, né? Como de como as intervenções, as palavras, os gestos, segurar a mulher, né, num lugar fixo. Tudo isso é chamado hoje de violência obstétrica. Fora outras coisas que são bem mais graves, né? Eu estou falando de violências que são menos agressivas do que outras, né? Como fazer a episiotomia, né, que é o corte na vagina para abrir melhor, digamos assim, né? Essa é a justificativa, né? A saúde nos últimos anos se tornou um assunto central, especialmente depois da pandemia da Covid-19. Hoje, se expandindo para muito mais do que a pandemia, a gente precisa falar de saúde mental, emocional, precisamos falar da saúde da mulher. Bom, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente volta já essa conversa aqui com Helena Tenderini, hoje falando sobre saúde da mulher e agroecologia. Fica aí que a gente volta já. A agrotóxica é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Helena Tenderini, hoje falando sobre a saúde da mulher e a agroecologia. Helena, a verdade é que a relação da mulher e saúde é, infelizmente, envolta de medo. Medo da violência, do abuso, medo da saúde. Existem caminhos para vencer esse medo? E, claro, também os abusos, excessos e essa violência obstétrica? Eu acredito, João Lucas, que uma das formas principais assim da gente se proteger desse medo e se proteger da violência obstétrica é a informação e é estar com pessoas em quem a gente confia. Então, se a gente pensa, né, nesse momento do nascimento, do parto, é direito por lei, né, garantido por lei, da mulher ter um acompanhante e uma profissional, uma doula, que esteja olhando, cuidando ali o tempo todo da mulher durante o trabalho de parto. Isso é um aspecto, né, muito importante. Então, eu acredito que a forma melhor, né, da gente se proteger e se blindar desse medo de que aconteça algo que você já ouviu que aconteceu com outra mulher, né, e que você fica preocupada, né, se vai acontecer também com você, é a informação e é estar com pessoas ao lado, pessoas que você confia. Eu sei que não é toda mulher que vai ter essa possibilidade, né? Por isso que estar com alguém, especialmente alguma mulher mais velha que já viveu aquele momento, que pode lhe ajudar, né? Que pode lhe dar mais conforto, é muito importante, né? Eu sei que são situações diversas, né? Nem todas as mulheres têm acompanhante, nem todas as mulheres têm o pai da criança perto, nem todas as mulheres
tem uma situação confortável. Então, assim, eu sei que isso não é a realidade de todas as mulheres. Aliás, é a realidade de muitas mulheres, né? É essa, de não ter alguém próximo, alguém de confiança, não ter informação. Mas tem um trabalho muito bonito que é feito também, não é, em hospitais públicos, especialmente maternidades, né, públicas, pelas doulas voluntárias, né, que estão ali a serviço de qualquer mulher que chega em trabalho de parto e acompanham. É diferente ser acompanhado por uma pessoa que você não conhece, mas, né, diante das situações que são muito diferentes, é muito importante também. Agora é isso, né? Assim, se a mulher tem a possibilidade de estar com alguém que é próximo, né, que é da sua relação mais íntima, familiar ou de amizade, nesse momento é muito importante. E essas duas coisas, né, que eu acho que são muito importantes para se proteger, de certa forma, desse medo e também da violência, se informar, buscar, né? Tem vários lugares, várias possibilidades hoje com a internet, buscar informação, participar de grupos na comunidade, de pessoas que já passaram pela experiência, de ouvir outras mulheres e estar com alguém de confiança que possa cuidar de você nesse momento, né? Então, eu vejo que essas são duas possibilidades, tem muitas outras, mas eu vejo que essas duas são bem importantes para, de certa forma, se proteger. Helena, você também lida com a saúde específica das mulheres, o parto. Helena, o que é ser uma parteira? O que significa isso num mundo que tantas vezes considera isso uma coisa antiga, de outro tempo? Pois eu acredito que muita gente pensa nisso, assim, que ser parteira não existe mais, que é algo antigo, que é algo ultrapassado, que é algo que não é uma coisa que está no passado, né? Realmente é antigo. É algo antigo, mas não de outro tempo. É algo tão antigo que continua sendo no nosso tempo, porque parteira é um ofício que existe desde que existe mulher parindo, ou seja, desde que existe humanidade, existe parteira. Então, para mim, ser parteira é isso, é entender que o que a gente faz é tão antigo e ancestral como o ser humano, sabe? Ser parteira é entender que nascer é natural, nascer faz parte da vida e a gente ajuda a mulher a entender isso. Ajuda no momento que a mulher precisa dessa ajuda, desse apoio, desse cuidado especial, nesse momento que é especial, que é o momento de trazer a vida que está dentro para fora, né? Então, eu acredito que compreender que a gente, nosso ofício, né, de parteira, ele é uma ajuda, um apoio para algo que já é da natureza da mulher, que é mãe, né, da mulher que é mãe, que é parir, que é ou que vai se tornar mãe, né? Entender isso, ajudar a mulher a entender isso no corpo. Eu acho que é ser parteira. Tem mulheres que não querem ou não são mães por diversos motivos, mas para quem
está se tornando a primeira vez, né? E está nessa condição de ser ajudada por uma parteira é muito diferente. Esse cuidado num parto humanizado são muito diferentes do que vemos num parto, por exemplo, medicalizado. Que diferença isso faz para a mulher, Helena? Então, ser acompanhada por parteira é bem diferente, porque a parteira ela olha para vários elementos que num hospital não vai ser olhado, né? A equipe da parteira ela tá ali para a mulher, só para aquela mulher e para o bebê, para a família, para aquele momento, né? Num hospital, a equipe vai estar para várias mulheres, então isso já é uma diferença. Mas tem uma diferença que eu acho que é muito fundamental, que é estar em casa, sabe, João Lucas? A parteira ela vai para a casa da mulher, né? E estar em casa no momento do nascimento do seu filho é muito diferente do que estar no ambiente hospitalar. Primeiro porque é sua casa, é seu cheiro, sua comida, é sua cama, é tudo que você já está acostumada, né? É o seu conforto, é o seu lar. É diferente do hospital nesse aspecto que aborda tanto o lado físico, né, como esse lado emocional e da energia mesmo do ambiente e tal. A outra coisa é que ali você vai estar podendo ser cuidado por várias pessoas que são já da sua intimidade, da sua convivência. Esse é um outro aspecto também. Fora um aspecto que é muito importante a gente olhar, que assim, o ambiente hoje são poucas as maternidades, né? São poucos os lugares onde as mulheres vão apenas para parir, né? Que estão ali, que o lugar é criado apenas para receber a vida. No geral, é muito misturado, então esse ambiente hospitalar de estar misturado bebê que nasce com pessoa doente, com gente que morre, com gente que sofre, com dor, né, com doenças que são até contagiosas. Tudo isso é muito diferente, né? Então, esse ambiente misturado, ele não é bom para a saúde. Não é bom para a saúde física, não é bom para a saúde emocional, não é bom para a saúde energética, espiritual. Então, esse aspecto é um outro aspecto importante. Tem alguns profissionais de saúde que trabalham, né, em ambientes hospitalares, em ambientes de maternidade, onde nasce bebê, que olham para esse aspecto, assim. Mas tem outros que não. Então, a gente tem uma estrutura que ela é desfavorável nesse aspecto e que, de certa forma, depende muito também dos profissionais, né, que estão ali. Então, assim, estar sendo acompanhado por parteira num ambiente que é seu, tem essas diferenças todas que são grandes e que vão, sim, interferir na forma como o bebê vai ser recebido no mundo. A saúde da mulher é um assunto elástico e precisa ser encarado com essa característica, é universal. Helena, depois desse nosso papo, eu te pergunto, por que encarar saúde e natureza não como assuntos distantes, mas verdadeiramente próximos, Helena? Pois é, eu acho que é o que a gente começou conversando, né? Porque ser humano e natureza não são separados. Então não tem como separar saúde e natureza, né? Na verdade, a nossa saúde ela está totalmente relacionada à forma como a gente vive como ser humano
o que a gente é de natureza. Então, quando a gente pensa nessa integralidade, né, da gente ser parte, pertencer, né, esse aspecto que muitas lideranças indígenas hoje falam para o mundo, né, esse olhar de que somos parte. Se o ser humano continua do jeito que está e não entende que é parte da natureza, vai deixar de existir, né? Então é essencial para a nossa sobrevivência como seres humanos, assim, entender que somos parte, e não separados, né? E não superiores, como normalmente o mundo está se direcionando, né? Para entender que não somos superiores, não somos apartados, né, da natureza, somos parte, e a saúde ela faz parte de entender isso, que estamos dentro do que é chamado de natureza. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial aqui do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde a convidada traz seus pontos finais para a nossa discussão e mete o bico na questão. Bora lá? Helena, a gente falou de saúde, de parto, de agroecologia. Tudo isso é saúde da mulher. Tudo isso é também natureza. Pensando nessa conversa, eu te pergunto, o que fazer para que o assunto da saúde da mulher seja cada vez mais popular e cada vez mais agroecológico? Mete o bico. Adorei esse mete o bico. Rapaz, eu acho que tem muita coisa para ser feita, viu? Mas, assim, de imediato o que vem logo na minha mente é quando a gente olha a importância da saúde da mulher para o mundo, né? Desse ser que deve ser tão cuidado, porque é casa, é morada da humanidade toda, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é entender que todo mundo tem que cuidar das mulheres. É um dever de todas e todos. E que o homem, ele ele foi se desconectando dessa responsabilidade, sabe? Foi se afastando, né? Dessa responsabilidade, dessa responsabilização de cuidar dos filhos, de cuidar das mulheres, de cuidar da própria saúde, né? Então, eu acho que é botar aí a mão na consciência para entender que tem que cuidar da gente, desse ser que é tão importante para a continuidade do mundo, sabe? Acho que eu tenho para dizer, em especial, é isso. Helena, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Uma consideração final? Agradecer o convite novamente, né, do Centro Sabiá para estar aqui com vocês nesse podcast. E dizer para as mulheres, em especial, que se informem, procurem as mulheres mais velhas, conversem, perguntem, tirem dúvidas. Podem procurar as lideranças, né, mais velhas da sua comunidade, que com certeza elas vão ter muito, muito prazer e muita satisfação em estar compartilhando conhecimento, sabe? Existem parteiras, existem rezadeiras, existem raizeiras, existem raizeiros, existem, né, lideranças espirituais nas suas comunidades que com certeza estão abertas para compartilhar conhecimento. Não se acanhem.
Eu acho que uma coisa que é importante deixar registrada aqui é que muitas pessoas que têm esse saber guardam para si porque acham que as pessoas não valorizam mais, sabe, hoje. E quando os mais jovens, as mais jovens, procuram essas pessoas, é uma satisfação muito grande. Então eu fico sempre muito feliz e muito honrada assim quando eu converso com uma pessoa mais velha e que ela me conta suas histórias, suas experiências e compartilha seus saberes, né, seus conhecimentos, contando as suas histórias. E gosto de fazer isso também, né, com quem me procura, de expandir o conhecimento e compartilhar, porque conhecimento tem que ser espalhado mesmo. Então, acho que eu queria deixar essa mensagem aí. Quem é jovem, quem é curioso, quem é curiosa, vá procurar as pessoas mais velhas, porque elas morrem e acaba se perdendo muita coisa quando não é compartilhado, né? É isso. Muito obrigada, grata novamente pelo convite e estou à disposição. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Helena. Gente, hoje conversamos aqui com a Helena Tenderini. Ela é parteira, poetisa, pesquisadora e antropóloga. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e não se esqueça de seguir a gente pelo Spotify. Tá ouvindo a gente pelo YouTube? Que massa, continua daí. Mas aproveita e segue a gente no Spotify. Lá no Spotify você vai receber 2 podcasts por semana. O Cantos do Sabiá, que você está ouvindo agora, e o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Então é só vantagem, segue a gente lá. E se quiser continuar nos acompanhando, você pode acompanhar o nosso site. Lá você encontra tudo o que o Centro Sabiá está fazendo, inclusive esses podcasts. Acesse lá www.centrosabiá.org.br. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.